Temporada nova do Sobre Vasco começando, layout novo aí no canal e a gente já vai começar 2018 com o vídeo mais importante da história do Sobre Vasco. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para falar do futuro do canal, né? A gente vai discutir aqui o que pode ser do Sobre Vasco daqui para frente, todo o potencial que esse canal pode atingir. Será que a gente consegue? Para isso, eu vou contar como chegamos até aqui, né? A breve história do Sobre Vasco, já não tão breve assim, e vou aproveitar para dar umas dicas aí para quem estiver começando no canal do Vasco. Eu tenho notado que tem surgido muitos canais do Vasco, deve ter mais gente ainda querendo fazer. Acho super bacana essa iniciativa, incentivo que tentem fazer mesmo. Então vou aproveitar, contando a minha história, a minha trajetória até aqui, vou dar dica para quem está pensando em fazer canal do Vasco. O Sobre Vasco como canal aqui do YouTube surgiu em janeiro de 2015, está fazendo aí 3 anos de idade, mas a ideia do Sobre Vasco, ela surgiu bem antes. Ela surgiu lá no comecinho da década, quando me mudei do Rio para São Paulo e com isso perdi o contato com os meus amigos vascaínos, né? Deixei de ir para São Januário com frequência, parei de frequentar os bares cariocas, encontrar meus camaradas para falar sobre futebol, ou mesmo no trabalho, né? Mesmo que não tivesse um vascaíno, quem mora no Rio de Janeiro sabe o que está acontecendo com o Vasco. Aqui em São Paulo eu me deparei com uma realidade onde as pessoas não conheciam o Vasco. Óbvio, conhece o clube, conhece o time. Se você for perguntar para alguém aqui hoje, eles sabem que o Luiz Fabiano tá no time, que o Nenê tá no time. Se for falar com o São Paulino, vai saber que o Wellington tá no Vasco, que o Breno tá no Vasco. Mas não acompanha de perto, sabe? Não adianta você reclamar do Madison com um palmeirense que ele vai falar, Madison, quem é Madison? Ou falar sobre o Pikachu, tem um Pikachu no Vasco, sabe? Não tinha conversa. Para ter uma conversa mais interessante, mais profunda sobre o Vasco, que nem eu tenho aqui com vocês, eu não tinha essa possibilidade quando vim para cá. Então, eu já tinha criado, na verdade, eu falava tanto de Vasco no meu Twitter, e as pessoas que me seguiam não eram a maioria vascaínas, que eu já tinha criado, no meio de 2010, uma conta no Twitter só para falar do Vasco, que era o Sobre Vasco. No final de 2010, quando eu vim definitivamente aqui para São Paulo, eu acabei criando também um blog do Sobre Vasco, sobrevasco.blogspot.com. Resolvi fazer um blog porque era moda. Na época, o pessoal fazia blog, o YouTube não tinha explodido ainda, a moda era fazer blog com artigos sobre o Vasco. E apesar de eu até revendo aqui agora, lendo os textos, acho que são textos bacanas que eu fazia, na época aquilo ali era muito difícil para mim. Tinha 3 problemas no blog do Sobre Vasco. O primeiro é que, como eu não escrevo, não sou um escritor de carreira, não sou um jornalista, né? Fazer textos longos, para mim, era um processo trabalhoso. Estava mexendo em músculos ali que eu não estava acostumado a mexer no dia a dia, então era um processo trabalhoso. O que para um jornalista, um cara que trabalha com texto, o cara senta no computador e em meia hora tem um texto lá de 2 páginas, para mim era um processo de às vezes 2, 3 horas, eu lia, relia, refazia, apagava parágrafos inteiros. Era realmente assim um parto para mim fazer os textos, era bem sacrificante. Esse foi o primeiro motivo. O segundo é que eu era muito autocrítico comigo, eu lia os textos, não gostava, muitos eu nem publicava, perdi o fio da meada, desisto. Aí, repito, relendo hoje até vejo, acho que fui crítico demais, não acho que os textos eram ruins. Mas na época isso era um problema para mim e me incomodava e eu acabava postando menos do que eu deveria, porque era muito rigoroso com meus próprios textos. E finalmente, o maior motivo de todos, na verdade, é que já tinha blog pra caramba escrevendo sobre o Vasco, né? E aí eu começar um blog novo, o que eu tava trazendo de diferente ali, sabe? Essa foi a questão que eu me pus na época. Porque a minha escrita, ela não tinha que ser do mesmo nível dos outros blogs que já existiam, que já tinham que ter sua audiência. Ela tinha que ser bem melhor, ela tinha que ter uma coisa diferente para poder atrair público, né? Então fica aí a primeira dica para quem está querendo montar um canal. Pense em algo diferente. Se você quer fazer a mesma coisa que já tem outros fazendo, é bem mais complicado. É bem mais complicado de você conseguir se destacar, sabe? Por que o cara vai ver o seu canal se já tem um monte de outros canais que fazem a mesma coisa? Esse foi o pensamento que eu tive na época. Eu falei, cara, não adianta, eu vou desistir de fazer texto, não tá vingando, poucas pessoas leem. E foi naquele momento, lá no meio de 2011 mais ou menos, que eu parei de escrever os textos e falei, cara, não vai rolar, texto não vai rolar. E aí foi nesse momento que eu pensei, cara, por que em vez de eu tentar ficar me forçando a escrever texto, que é uma coisa que eu não tô acostumado,
que não é uma coisa que eu trabalho. Eu procuro falar do Vasco numa mídia em que eu tô acostumado, que é uma mídia com que eu trabalho todo dia, que no caso é o audiovisual, né? Por que não fazer um canal do YouTube do Vasco, fazer em vídeo o que eu faço por texto? Vai ser muito mais legal, vai bombar, tem tudo pra dar certo. E aí eu cometi o maior erro que eu acho que eu cometi do Sobre Vasco. Se eu pudesse voltar e fazer alguma coisa diferente, seria essa. E aí já é mais uma dica que eu dou pra quem tá começando, que foi pensar uma coisa muito acima ali do que eu podia fazer. Eu imaginei já de fazer alguma coisa com fundo chroma key, esse cenário que tem aqui. Já tem muita gente que perguntou como é que é esse cenário. Isso aqui é chroma key, gente. Fundo verde, que eu vou ali no computador depois e boto um cenário atrás. Então eu queria fazer com chroma key, e para isso precisava de uma iluminação especial, uma câmera mais bacana. E no meu pensamento, eu queria fazer uma coisa que fosse tipo um jornal. Em vez de pegar e ligar a câmera e fazer, que nem eu já fiz muitas vezes depois, né? E que nem muita gente faz hoje em dia e faz sucesso, eu não. Fiquei ali pensando, mirabolando, e que tinha que ter então um fundo verde, eu precisava de iluminação para isso, eu precisava de um monte de coisa. E nessa, passou 2011, pô, a melhor temporada do Vasco nesse século, Vasco campeão da Copa do Brasil, brigando para ser campeão do Campeonato Brasileiro até a última rodada, e eu não fiz canal. 2012, a gente na Libertadores, e eu nada de fazer canal, pensando naquele canal perfeito que poderia sair. 2013 também não fiz. Final de 2014 foi quando eu consegui montar toda a estrutura para fazer o canal do jeito que eu pensava, e aí já estava na pior fase do Vasco. 2014 para mim foi o pior ano de todos em que eu acompanho o Vasco. Pior do que quando foi rebaixado, pior do que todos os anos do Vasco. Por quê? A gente vinha ali de uma administração Dinamite decadente, né? Foi lamentável o último ano do Dinamite, abandonado por todo mundo, o clube completamente à deriva. A administração do Dinamite, que eu pus maior fé que poderia levar o Vasco para um patamar acima, fazer o Vasco ser de novo um dos maiores clubes do Brasil em termos de qualidade do elenco, né, de estrutura. Pareceu que estava fazendo isso ali em 2011, 2012. De repente, aquela derrocada final, o clube às traças. Então, tinha essa decepção com o Dinamite. A perspectiva era sombria também, porque tudo indicava que o Eurico Miranda ia voltar à presidência como voltou. E eu nunca me iludi que isso fosse ser uma boa coisa. E o próprio jeito como foi abandonado o Vasco, em 2014 sobrou o Dinamite de presidente, o Peralta ali, que era dos assessores do Dinamite, o mais próximo ao Eurico, que fez ali, serviu meio de ponte nessa transição pro Eurico, e os dirigentes profissionais, né, o Caetano e o Cristiano, também estavam no esquema, sabendo que iam sair no final do ano, fazendo ali, tocando aquele clima de fim de feira, né? Todo mundo que estava ali sabia que ia sair do clube, sabia que ia sair pela porta dos fundos, então não tinha nem aquela coisa de tentar fazer uma imagem para voltar no futuro. E esse abandono se refletiu muito no time. Aquele time de 2014, que disputou a Série B de 2014, não foi o pior time do Vasco que eu já vi, mas foi o time mais sem sangue, mais desinteressado que eu já vi. Foi um campeonato terrível de acompanhar. E aí, chegando no final daquele ano, desmotivado pra caramba com o Vasco, sabe? Eu ficava vendo jogos do Vasco e ficava pensando, nossa, se eu já tivesse um canal, ia ser impossível de comentar sobre esse jogo, porque eram jogos muito chatos. Enfim, por causa das circunstâncias que eu falei, foi nesse momento, na pior fase do Vasco da história, que eu consegui reunir as condições para fazer o canal. E aí eu falei, e agora? Faço canal? Com o Vasco aí mais por baixo do que barriga de cobra? Eu falei, cara, se eu não fizer o canal agora, eu nunca mais vou fazer. E aí eu vou morrer com essa frustração de ficar pensando como é que seria do canal, será que faria sucesso, será que não faria? Então, mais um conselho que eu dou aí. Cara, se você quer fazer, se você tem vontade de fazer um canal, mas não sei se vai ser legal, mas não sei... Cara, faz. Fica um ano fazendo, vê a resposta que dá. No final, não deu certo, não conseguiu inscrito, não conseguiu tempo, não foi prazeroso pra você. Você desiste, mas pelo menos você desiste sabendo que tentou, sabe? Você vai sair daquele processo falando, cara, achei que dava, não deu, vou partir pra outra. Melhor do que ficar com aquela frustração eterna. E se eu tivesse feito? Como é que seria? Pra não sentir isso um dia, foi que ali, mesmo diante de todas as adversidades, eu falei, não, eu vou fazer o canal do Sobre Vasco. E aí fiz, montei ali abertura, cenário, e, cara, no primeiro episódio que eu fiz, vocês podem conferir aí também, vou deixar o link na descrição para vocês verem o primeiro programa do canal. Vocês aí que acompanham o Sobre Vasco há mais tempo, vocês lembram que antigamente a proposta do canal aqui era bem diferente.
Era um programa semanal, bem assim, calcado na experiência televisiva, né? Um programa semanal, toda terça-feira, às 11 horas da manhã, com horário certo para sair. E eu procurava resumir todas as notícias da semana naquele jornalzinho, e com troca de câmera. No primeiro episódio, fica textinho com notícia passando embaixo aqui. Para cada coisa que eu falo, uma foto aparecia no background para ilustrar o que eu tava falando. E, cara, no primeiro episódio que eu montei, eu já falei, não vai rolar. Se eu quiser fazer toda semana, eu não vou conseguir fazer assim. Porque é muito trabalhoso, sabe? Eu demorei, sei lá, mais de 10 horas para fazer, uma segunda-feira para lançar na terça-feira. Aí eu falei, cara, não vou conseguir. Então, olha só, demorei tanto tempo para chegar naquilo e com um episódio eu já vi que não ia conseguir. Eu tive que ir cortando coisas que eu queria fazer até chegar num formato bem mais cru, que era só eu falando para a câmera de frente mesmo, poucas imagens aparecendo no fundo, poucos recursos visuais entrando na tela, para conseguir fazer um programa semanal. E assim foi o ano de 2015, conseguindo inscritos ali, um inscrito por dia, 10 inscritos por semana, era fogos. Eu fui crescendo e eu cheguei ali no final de 2015 com mais ou menos, pouco menos eu acho, que uns 500 inscritos. Então, Sobre Vasco não foi um canal que decolou de primeira, que nem a gente vê outros aí. Caso mais recente que eu lembro aí é o do Mário Coelho, né? Surgiu, eu vi o canal do cara um dia, pô, maneiro, bem bolado, 1000 inscritos, até falei sobre ele aqui no canal. E de repente você vai olhar de novo, tá com 10 mil inscritos. O cara, 2 meses, conseguiu 10 mil inscritos. O Vascaíno Sincero também, quando eu fui conhecer o canal dele, o cara já tinha lá uns, sei lá, 10 mil inscritos, 7 mil, não sei. Muitos inscritos. Aqui não foi esse caso. A gente começou devagarzinho. Primeiro ano, 500 inscritos. Mas, cara, eu já tava feliz da vida, sabe? Por quê? Mal ou bem, o que eu tava falando sobre o Vasco tava tendo uma resposta. No começo eram 20, depois foram 30, depois foram 40. Cara, eram 40 pessoas ouvindo o que eu tinha pra falar, dando feedback. Até as conversas no comentário, às vezes conseguiam se prolongar mais, porque eram menos pessoas falando. Então, a caixa de comentários ficava tipo um fórumzinho mesmo, assim. Era bem legal. Então essa é mais uma dica que eu dou para quem quer começar. Fique satisfeito com seus seguidores. Não fica pensando, quero ter 1000, quero ter 2000, quero ter 5000. Você tem 40, pô, são 40 caras ouvindo o que você está falando. Isso é bacana demais. Imagina isso no mundo real. 40 pessoas, pô, uma sala cheia ouvindo o que você está falando. É bacana demais. Então nesse primeiro ano, eu estava muito satisfeito com o canal, sabe? Óbvio, esperava mais. Claro, a gente sempre começa um projeto com a perspectiva de que ele vai ser um sucesso, vai estourar, mas eu achava super legal o retorno da galera, sabe? Saber que a gente assistindo o vídeo e elogiando, e aquilo ali era muito empolgante, é muito legal esse retorno que tem. Acho que só quem faz canal aí sabe como é bacana esse feedback da audiência. Enfim, entramos aí pelo ano de 2016, o meu canal ali com seus 500 inscritos, seguindo essa fórmula de um programa por semana, era um vídeo só, abordando vários assuntos, né? Vídeos longos. Hoje em dia eu faço vídeos longos abordando um assunto só, mas enfim, naquela época já eram vídeos longos, com vários assuntos. É um formato que realmente eu percebo hoje não funciona muito bem para a internet, principalmente para um canal que está começando. E aí eu cometi ali meu segundo maior erro, né? Que eu cometi fazendo o canal, foi que já no finalzinho de 2015, comecinho de 2016, o pessoal já falava nos comentários: faz uns vídeos depois dos jogos, assim que encerra o jogo, faz um vídeo comentando o jogo. E eu, na minha preocupação de que tinha que ser um canal imitando televisão, né? Então, como é que eu vou fazer um vídeo logo depois do jogo? Eu não vou conseguir inserir um cenário atrás, sabe? Não vou conseguir. Será que a audiência não vai achar isso estranho? Eu também não tenho como fazer uma garantia, dar a garantia de que todo jogo eu vou conseguir comentar. Então, essas coisas me preocupavam, sabe? Besteiras eu vejo hoje em dia. Mas isso me fez ficar resistente e eu demorei para aceitar. Mas o pessoal falava tanto nos comentários que eu falei, quer saber? Eu vou fazer, vou testar. E aí, quando eu falo meu erro, foi ter demorado tanto para ouvir a opinião de vocês, da audiência, que, pô, é para quem o programa é feito no final das contas, né? Então, a partir dali, eu passei a ser bem mais sensível aos comentários. Se a galera tá falando, se a galera acha que tem que ir por aí, sabe? A gente tem que aprender a ouvir. Então, quando eu comecei a seguir, quem aí é desse tempo, né? Que foi o Drop sobre Vasco. Tinha um programa sobre Vasco e tinha o Drop sobre Vasco, que normalmente era depois dos jogos, um comentário. E aí já é no estilo que é até hoje. Eu ligava a câmera, sem edição, sem nada, gravo o vídeo e solto o mais rápido possível. Quando eu comecei a fazer isso, começou a bombar já o canal.
e começou a bombar esses vídeos. E eu comecei a perceber ali uma tendência, né? Eu falei, cara, esse vídeo que eu gravo depois do jogo, sem edição, sem nada, sem botar fundo especial, ele tem mais audiência do que o programa que eu faço aí com o maior cuidado, cenário, trocando câmera, abordando vários assuntos da semana. Aquilo ali já foi me chamando a atenção, ó. Eu tô achando que é por aqui e às vezes o caminho é por ali. Então já comecei a ficar ligado. Isso aconteceu ali mais ou menos no meio de 2016. E um pouco mais à frente no ano também, aconteceu outra coisa que ia mudar radicalmente o canal, que foi eu ter descoberto que ia ser pai. E não ser pai de um, mas ser pai de 2 crianças, né? A gravidez aí da minha esposa foi algo que foi fundamental para a mudança do canal, porque a partir do momento em que ela ficou grávida, que eu descobri que ela estava grávida, eu falei, tá legal, eu não vou conseguir continuar com o programa do Sobre Vasco ano que vem, porque do jeito que eu fazia antes, eu chegava do trabalho na segunda-feira, eu começava a trabalhar imediatamente no programa e eu ia dormir 3, 4 horas da manhã. Eu falei, gente, com 2 crianças em casa, como é que eu vou fazer isso, sabe? Não dá. Então, assim que eu descobri que a minha mulher estava grávida, e grávida de gêmeos, eu comecei a pensar muito seriamente em terminar o canal. Eu pensei, eu vou ter que terminar esse canal aí, né? A gravidez está planejada para chegar ao fim em janeiro, elas devem nascer em janeiro, como nasceram realmente. Então, vamos encarar essa temporada aí como a última. Quando chegar o final do ano, não vou terminar o canal, fechar, mas ele vai para a geladeira, porque eu não vou ter tempo para fazer o canal. E segui tocando com esse pensamento, né? Mas me dava muita dó no coração pensar que eu tinha que abrir mão do canal, que, pô, me dava tanta alegria, o retorno, essa coisa de conversar, falar sobre o Vasco, era uma coisa que me dá até hoje muita alegria, e eu ficava, cara, como é que eu vou abrir mão disso, sabe? E foi aí que eu decidi, eu pensei, cara, com certeza não vai dar pra continuar em 2017, com 2 crianças pra cuidar, do jeito que está agora, fazendo um programa complexo como é o programa Sobre Vasco. Mas talvez eu consiga fazer ele picotado. Vídeos esporádicos, saindo quando for preciso, depois de jogo, quando contrata alguém, quando acontece alguma coisa relevante. Os vídeos que mais fazem sucesso no canal já são esses mesmos, já são os drops sobre Vasco. Por que então não ficar só com o drop sobre Vasco e esquecer o programa Sobre Vasco? E foi o que eu fiz e começou a dar muito certo. Logo no começo, logo que eu abandonei o programa Sobre Vasco, eu fiz um vídeo sobre o Leandro Damião, e foi uma coisa até engraçada, porque vocês sabem qual é a política aqui do canal. Eu só comento contratação quando ela é oficializada. Eu gosto de esperar o Twitter do Vasco sair lá com aquelas montagenzinhas deles, para só então lançar um vídeo sobre o contratado, porque a gente sabe que até a última hora no futebol podem haver reviravoltas. Mas, naquele ano ali, a parada, a negociação com o Leandro Damião estava tão encaminhada e estavam há meses falando que ia fechar com o Vasco e não tinha nenhum outro clube interessado. E eu já estava um tempo sem fazer vídeo, não tinha o que falar. Eu falei, cara, vou lançar um vídeo sobre o Leandro Damião. Já tá fechado, já, tá garantido. Eu já vou lançar logo esse vídeo sobre o Leandro Damião. Lancei o vídeo na quarta-feira. Na sexta-feira, o Flamengo anunciou que tinha contratado o cara. Aí, amigo, o vídeo bombou, encheu de flamenguista, querendo zoar com a minha cara. Ah, se ferrou, achou que ia levar o Leandro Damião. O mais engraçado é que o vídeo, se vocês forem assistir aí, é um vídeo onde eu falo que eu não queria que o Leandro Damião viesse, sabe? Tem um momento ali que eu falo assim, se tudo der certo, ele vier, o Vasco for campeão da Copa do Brasil, for pra Libertadores, aí pode ser que seja bom. E aí os caras pegaram esse trechinho, onde eu falava claramente isso como sendo uma ideia mirabolante, que dificilmente ia acontecer, e ficavam zoando assim, olha só, os vascaínos estavam achando que iam pra Libertadores com o Damião, hahaha, a gente pegou. Só que o que eles não sabem é que eles vindo pro canal, assistindo o canal, comentando no canal, isso foi dando uma relevância pro vídeo que fez o vídeo chegar para muitas pessoas. Então foi um momento em que o canal cresceu muito. Eu também aproveitei aquele crescimento para fazer vídeos diários, comecei a fazer vídeo todo dia e foi ali que o canal deu um boom. Então a gente passou ali no meio do ano, a gente tinha uns 500 inscritos mais ou menos, a gente acabou chegando no final do ano de 2016 com 5 mil inscritos no Sobre Vasco. E aí, né, aquela coisa, a barriga da minha mulher já gigante, as minhas filhas prontas para chegar, e eu, cara, não dá mesmo para encerrar esse canal, pô, vai ser muito frustrante, né? 1 ano e meio lutando aí, toda semana, para fazer um programa, para fazer o canal crescer, o canal com seus 500 inscritos lá, agora tá bombando, em 6 meses duplicou, aumentou 10 vezes, né? Passou de 500 para 5 mil inscritos. Como é que eu vou abrir mão disso agora?
por outro lado, eu vou ter 2 filhas aí, não é? Um filho já dá trabalho, imagina 2, sabe? Um filho dá pra jogar um pouco no colo da mãe ali e ver se ela segura a barra. Agora, 2 filhos é muito complicado. Então, cheguei até a temer que pelo menos nos primeiros meses fosse ficar sem Sobre Vasco, mas eu puxei a garra ali e falei, não, cara, vou continuar com o canal também. O canal é o meu 3º filho, né? Não posso abandoná-lo. E continuei. Quem acompanhou naquela época também vai lembrar, fiz vídeo com o bebê no colo, muitas vezes adormecendo o bebê, gravei, fiz do jeito que deu. 2017 foi um ano em que o canal, eu fiz muito conteúdo pro canal, muito conteúdo mesmo. Se pegar os vídeos aí, acho que vai dar uma média de 4, 5 vídeos por semana. E foi isso. Se 2015 foi o ano da criação do canal, 2016 foi o ano em que o canal realmente expandiu, apareceu pro mundo, 2017 foi o ano da consolidação do Sobre Vasco. O Sobre Vasco não teve nenhum boom de crescimento que nem teve em 2016, mas teve um crescimento constante, tanto que terminamos o ano aí com 21 mil inscritos, saímos de 5 mil inscritos em 2016 para 21 mil inscritos em 2017, e mesmo sem ter feito nenhum vídeo ainda em 2018, já estamos chegando aí em quase 22 mil inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Foi um ano muito bacana também para mostrar que, cara, com trabalho a audiência vem. Fica mais uma dica aí, né? Aquela frase daquele filme do Kevin Costner, O Campo dos Sonhos, né? Construa e eles virão. Se você ficar fazendo vídeo, ficar trabalhando, procurando se aperfeiçoar a cada vídeo, a cada nova filmagem, sabe? Tentando sempre fazer que o próximo vídeo seja melhor do que o último, eu acho que a audiência ela vai se construindo naturalmente. Esse é o meu objetivo, é o meu pensamento e tem dado certo pra mim. Para, torcida vascaína. Vocês viram aí como esse vídeo tá ficando longo, né? E a gente nem entrou no assunto principal ainda. Para não cansar vocês, como esse é o vídeo mais importante da história do Sobre Vasco, eu resolvi dividir ele em 2 partes. Então hoje a gente encerra por aqui, mas amanhã tem a segunda parte aí, falando aí sim, para valer, do futuro do Sobre Vasco, né? Continuando o assunto aí que foi interrompido e falando para valer do futuro do Sobre Vasco. Posso contar com vocês amanhã aí para essa segunda parte? Espero que sim. A gente vai se falando.